Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta catequese e a terceira desta manhã, com a graça de Deus, né? Aproveito sempre a segunda-feira para a gente alimentar e já deixar gravado as catequeses. E só vocês entrarem, baixarem, acompanharem, estudarem, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lembrando que essas são catequeses, tá certo? Temos uns temas, vimos o tema de Deus, não é? Vimos o tema dos anjos, agora vamos ver o tema da igreja. E se vocês querem aprofundar, temos as aulas do Catecismo da Igreja Católica, que fala da eclesiologia, e temos também as aulas de doutrina cristã, o curso que terminou com mais ou menos 54 aulas, tá certo? Tem no YouTube, vocês vão encontrar o curso, algumas aulas, não é? No YouTube, um outro YouTube postou todas as aulas, tem lá do Catecismo da Igreja Católica, mas todas as aulas de doutrina cristã tem no nosso YouTube, que é o canal da nossa paróquia, né? Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição. Procure lá, coloque Padre Livânio que vão encontrar, tá certo? Vamos dar continuidade. Agora vermos o tema igreja, eclesiologia. O que é igreja? O que é igreja? O que você entende por igreja? O que você sabe, né, sobre a igreja? Nesse pluralismo de religiões, de igrejas, enquanto templos, enquanto comunidades eclesiais e seitas, há uma confusão geral no conceito do que é igreja, certo? E há uma consciência que todas as igrejas são iguais, todas as igrejas são boas, como há consciência também que tudo é palavra de Deus. Vamos ver o conceito que a igreja dá. Igreja é o lugar sagrado onde os fiéis se reúnem para rezar. Vimos o lugar sagrado. Por que é lugar sagrado? Porque é consagrado. Dentro de um rito, no sacramento, e se torna sacramental. Assistir à Santa Missa, receber os sacramentos e ouvir a explicação da doutrina cristã. Olha, que lugar é este de assistir? Aqui é no lugar, no sentido de participar, tem de assistência que a igreja dá, tá certo? Não é assistir em ver televisivelmente. De receber os sacramentos, os 7 sacramentos, ouvir a explicação da doutrina cristã, ou seja, o lugar da formação, tá certo? Alexandre Severina Paiva de Padre, gostaria, por favor, se possível, né, desse uma aula sobre a sabedoria, como alcançar, tá certo? Vamos ver. Talvez seja tema de um próximo curso, tá bem? Alexandra, vamos avante. Chama-se igreja não somente a sociedade ou a união dos cristãos, mas também o lugar onde os ministros de Deus celebram as funções religiosas e onde os fiéis se reúnem para o culto. 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto na questão do templo, não é? Do lugar, tá certo? Do santuário. E na questão da associação, que nós estamos chamando de instituição humana. Dizemos que a Igreja Católica, Apostólica, Romana é instituição humana, instituição divina. Tá certo? Divina. E vamos ver aqui, a igreja, o templo de Deus, seja rica e majestosa,
ou pobre e modesta. Distingue-se sempre pela arquitetura de todos os edifícios das cidades e das aldeias. Aqui é chamada, não é, arquitetura e arte sacra. A arquitetura tem a arte sacra, não é? Nos seus estilos, nos estilos góticos, não é? No estilo barroco, não é? Nos estilo neoclássico, veja. E temos os estilos na Europa e também, não é, o brasileiro, sobretudo aqui o barroco, o rococó, não é, que é mais do Nordeste. A igreja é necessária. Todos os povos tiveram e têm um templo onde se reúne para rezar. Encontrareis uma cidade sem muralhas e sem leis. Escrevia já Plutarco há 2000 anos, mas não encontrareis uma cidade sem Deus e sem templos. Olha que maravilha, não é? Ele profeticamente, isso foi um filósofo, o Plutarco, não é? É mais fácil, em suma, encontrar uma cidade sem muralhas, porque todas as cidades na época dele tinham muralhas, não é? Hoje não mais. Só fronteiras. Encontrareis uma cidade sem muralhas, mas nunca encontrareis uma cidade sem Deus e sem templo, né? Vamos encontrar futuramente, aqui eu estou pegando a profecia dele, vamos encontrar cidades sem fronteiras, mas não vamos encontrar cidades sem Deus e sem templo. Salomão, o grande rei do povo hebreu, mandara construir um grandioso templo de Jerusalém, que era um dos monumentos mais belos da antiguidade. Nos 3 primeiros séculos da igreja, durante as perseguições, os cristãos reuniam-se nas catacumbas e nas casas particulares, chamadas igrejas domésticas. Mas, depois da paz de Constantino, surgiram em toda parte templos grandiosos, semelhantes às ricas salas romanas, né? Aquelas salas romanas foram doadas para fazer grandes templos, né? A gente tem o templo de Constantinopla ali, não é? Nós temos o templo de Latrão, que eram grandes salas romanas que foram feitas grandes catedrais e basílicas. Para você ver o tamanho das salas romanas como eram. A igreja, mesmo pobre, inspira recolhimento e devoção. Pode-se rezar em qualquer parte, porque o mundo é um templo vastíssimo, mas a igreja é o lugar particularmente consagrado a Deus, onde comumente se conserva o Santíssimo Sacramento e por isso é destinado à oração. Na aula anterior eu falava dessa pia, não é? Acho que foi a primeira aula do dia de hoje. Eu falava dessa pia de água benta que fica à porta da igreja. Quando a gente vem do profano para entrar no sacro, a gente coloca a mão e se persigna, né? Como sinal de pureza e pedindo permissão para entrar no espaço sagrado que tudo fala de Deus. E sobretudo no silêncio do ser humano que está diante do tremendo, está diante do sagrado, faz silêncio. Hoje nós não temos essa consciência do silêncio como espaço sagrado de respeito e fazemos ali antes da missa, não é, aquela fofoca, aquela conversa. Profanamos também o sagrado, não nos preparamos para receber o santo dos santos. Na igreja acha-se o silêncio, o recolhimento, encontra-se toda a facilidade para receber os sacramentos e ouvir a palavra de Deus. Todas as igrejas são construídas para honrar a Deus, mesmo que sejam dedicadas a Nossa Senhora ou a qualquer santo, mas é para honrar a Deus, né?
Como Nossa Senhora o honrou, como aquele santo e aquela santa também, não é? Vocês, quando virem uma igreja, pensem: os meus antepassados, com seus sacrifícios, elevaram essa casa ao Senhor. E o que eu farei? Não é? E aqui eu abro um parêntese para dizer: veja, se nós não erguemos nenhum um oratório nas nossas casas, se nós não construímos nenhum nicho na rua, não colocamos uma imagem, não é? Tem muitas fazendas, tem muitos sítios nas propriedades que as pessoas colocam uma imagem grande, não é? Um Cristo, veja, o Redentor, uma imagem de um anjo, uma imagem de Nossa Senhora, faz uma coluna bonita e coloca. Ali é um grande sinal. Você está dizendo que é um espaço sagrado no seu território, fora e dentro também, não é? Eu gosto de ir a partir ali, a parte do Agreste, do sertão. Todo povoadozinho, não é? Tem uma imagem. As portas do povoado, ali no trevo, tem, não é? Nas passagens, tem para dizer: olha, essa cidade, esse povoado, esse distrito, essa vila, ele é consagrado. É um espaço sagrado. É um território de Deus. É um território de Deus. A gente tem uma fé muito acanhada ainda, uma fé muito tímida, não é? E o apóstolo Paulo vai dizer: não nos foi dado um espírito de timidez, mas de ousadia. De ousadia. Graças a Deus, quando eu cheguei aqui em Siriaém, logo eu pedi permissão ao gestor da época e coloquei uma imagem de Nossa Senhora às portas da igreja. E aqui outras pessoas foram vendo também, não é? E foram colocando isso. Se Ibiratinga também tivesse, não é? Mas isso é a comunidade católica que tem que pedir, tem que fazer um abaixo-assinado, um ofício e pedir que coloque o santo padroeiro, não é? Lá na Vila 31 de Março também se pede, porque facilmente estão, veja, a Bíblia é da Igreja Católica, mas os protestantes tomaram conta da Bíblia, diz que a Bíblia é dele, e nas praças colocam Bíblia. Eles estão dizendo ali, ó, aquele espaço não é apenas de Deus, mas é também um espaço protestante, né? E a gente considera isso, justamente para não colocarmos mais nenhum outro sinal da fé católica, nem a cruz e nem o santo padroeiro daquele lugar, tá certo? Exatamente. Alexandra, diga por favor aonde você disse uma vez, né? Que é de Luxemburgo, né? Então a gente vai expressando a fé da gente, tá certo? Sem briga, sem confronto, sem conflito, respeitando, mas a gente também vai sendo ousado. E isso também é uma evangelização publicamente. Luxemburgo, né? Europa. Tá bem, minha querida? Sempre nos acompanha. Ok? Vamos agora já estamos em 14 minutos, vamos para mais uma história. Sempre estamos terminando com uma história, tá certo? Para depois entrarmos na criação do homem. Veja como eram as catequeses antigas. Porque este livro eu mando encapar assim, ó, encadernar, mas são joias. Olha a cor das folhas, são relíquias. Este é de 1960, ainda do Concílio de Trento. Por isso que algumas coisas eu estou adaptando, não é? A doutrina oficial do Concílio Vaticano II, certo? Estou atualizando, na verdade, aquilo que os italianos chamam de aggiornamento. Vamos ver. O anjo da
da mole Adriana. Durante o século VI, uma horrível peste afligia a cidade de Roma. O Papa que então reinava era São Gregório. Para obter a cessação desse flagelo, ordenou que se fizesse uma procissão de penitência. Atenção! Era o dia de Páscoa. De manhã, o Santo Padre fora para a igreja de Aracoeli, Ocelli, não é? Aí tomou entre as mãos o quadro de Nossa Senhora, que conforme se crê, foi pintado por São Lucas e seguido por uma multidão de povo, levavam em procissão à Basílica de São Pedro. Quando a procissão chegou a mole Adriana, improvisamente ouviram-se vozes celestes que cantavam nos ares. Regina Coeli, Letari. Regina Coeli, Letari, aleluia. É este canto na Páscoa, né? Guia quem merusiti, pastori, aleluia, resurrexti, sic tu dicite, aleluia. No mesmo momento, sobre a mole Adriana, viu-se um anjo resplandecente de luz que embanhava a espada. O anjo, no seu aspecto, assemelhava-se ao arcanjo São Miguel. O pontífice e todo o povo, profundamente comovido, respondeu ao canto dos anjos. Ora pro nolib Deu, aleluia. Os anjos cantavam a Maria as alegrias da ressurreição, e o povo romano, oprimido pelo flagelo da peste, tendo ouvido as harmonias e visto com os próprios olhos São Miguel embainhando a espada, compreendeu que Deus se havia aplacado, encheu-se de indizível alegria. A peste cessou no mesmo dia, como lembrava desse milagre. Sobre a mole Adriana foi colocada uma estátua de Miguel de bronze. A estátua existe até hoje e desde então esta mole chama-se Castelo Santo Ângelo, não é? É o atual Castelo Sant'Angelo, chamado assim lá na Itália, em Roma. E essa história é verdadeira, né? Tem em todos os anais da história que aconteceu diante da peste, que São Gregório, no século VI, combateu a peste fazendo essa procissão, certo? Para em combate da peste. Uma coisa que é da tradição da nossa igreja e nós não vimos nesses 3 anos. Vimos tantas procissões, mas uma procissão para combater a peste nós não vimos. Vimos a dinâmica natural das dioceses, natural, não é? Das paróquias, mas uma procissão específica para acabar a peste, para lutar contra a peste, nós não vimos. E é da tradição da igreja, né? Nos falta memória eclesiástica. Nos falta memória da tradição. Como os antigos combatiam as pestes. E como hoje nós estamos combatendo, não é? A sociedade ficou secular, as igrejas fecharam, não é? Aglomeração, claro, mas não se fez procissão com incensos pela cidade, não é? Para tirar, aspergindo as casas. Nós não fizemos isso.
perdemos diante de um mundo secularizado, diante de um mundo sem Deus, nós entramos também no ritmo e ficamos também com medo, não é? Tá certo? É preciso ser mais ousado, acreditar na nossa história, acreditar na fé, acreditar na nossa igreja. Tudo que será ligado aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que é desligado daqui na terra é desligado nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Talvez eu volte à tarde, não é? Com a catequese, a sexta catequese, agora falando da criação do homem. Vamos ver toda a criação do homem, tá certo? E passando um pouquinho, contando a história do Gênesis, para depois falarmos dos sinos, uma catequese sobre os sinos. Falei um pouquinho na doutrina cristã, mas a gente vai aprofundar a catequese dos sinos, tá certo? Tchau, tchau.